Carlos, take 2. Meu nome é Carlos Estranho, eu sou do Agreste Sergipano, sou estudante de cenografia, trabalho com artes plásticas. Em 2017 larguei minha profissão na área da tecnologia para vincular-me completamente às artes visuais. E hoje eu atravesso os vários campos criativos, entre cenografia, figurino, cinema, teatro e pintura. Para resolver e apresentar a proposta do ateliê de cenografia, eu decidi fazer um cenário para a peça O Melhor Faz Trança do Mundo. A peça ela já foi construída anteriormente, a equipe inteira já tinha sido formulada e fechada antes mesmo da matéria e do projeto do ateliê ir acontecer. Eu acabei pegando esse projeto para englobar junto à pesquisa de atravessamento que estava sendo feito em aula para poder apresentar esse trabalho. E aí eu juntei as coisas. Inclusive, esse acabou se tornando um projeto de conclusão para minha graduação na Escola de Teatro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu decidi trabalhar com a elasticidade do corpus, porque a peça se tratava de vivências LGBTQI+, de pessoas não binárias e todas as transformações e mudanças que essas pessoas vão passando ao longo da sua vida para conseguirem buscar e identificar a sua própria identidade. E daí eu pensei em partir da elasticidade junto com o diretor que propôs a coisa dos elásticos a partir do jogo de cama de gato e de gaiola, e aí eu fui para os elásticos porque o elástico traz essa coisa da elasticidade, da mudança, da mutação, do corpo que é transformado e que volta e que muda para conseguir se adaptar a um determinado contexto. Sobre as minhas referências, todo o trabalho partiu de um trabalho de composição de um quadro de imagens, de um mood board. Como a gente estava no meio do contexto da pandemia da Covid-19, eu precisei criar todo um projeto para apresentar à distância, porque eu estava no interior do sertão nordestino, em Sergipe, e toda a equipe estava no Rio de Janeiro. Eu precisei apresentar um projeto imagético que fosse aprovado por todos da equipe em reunião remota. E assim foi, apresentei o trabalho, foi aprovado e demos início à produção. Logo no primeiro encontro foi unânime a aprovação do projeto. As referências que eu utilizei, elas partiram como eu precisava fazer buscar referências de corpos em movimento que representasse a elasticidade desses próprios corpos. Eu recorri às performances e todas as esculturas e imagens representadas nas artes plásticas. E então, as artes plásticas, as performances, as cenas, filmes foram se transformando os elementos principais para compor essas referências de imagens. O estudo dos movimentos dos corpos foram muito fundamentais, porque quando a gente vai trabalhar a elasticidade, os corpos eles precisavam agir de acordo com esses elásticos que iriam compor a cenografia desse espetáculo. A construção se deu quando o diretor já trouxe a ideia de fazer o jogo cama de gato, que é uma brincadeira que o elástico vai passando entre os dedos. E trouxe também um conceito, a ideia de gaiola, de aprisionamento, de limitação, porque a peça falava sobre a não binariedade, né, do sim, do não, do preto e do branco, do homem, mulher, feminino, masculino, menino, menina, e aí ele queria ultrapassar esses limites. E aí ele trouxe a ideia de gaiola e a coisa do elástico e o jogo de gato. Então, a partir dessas informações que eles foram me dando, eu já consegui, foi muito fácil, foi rápido chegar nessa conclusão. Não tinha muito o que pensar, só tinha que ser materializado, estruturado, né? E aí o meu trabalho foi mais pensar em como juntaria essas unidades, esses elementos para criar um cenário que desse conta de toda a performatividade em cena dos atores e atrizes. E aí eu cheguei no cubo, né, fazendo pesquisas e buscando as referências de como atuar, de como limitar o espaço, como trazer a coisa da gaiola. E logo também, em uma conversa com o diretor, mais tarde foi pensado num ringue, né, numa luta, num momento de embate em cena. Então a gaiola, o cubo foi a resposta para chegar nesse cenário. E aí o cubo, junto com os elásticos, tornou desnecessário a necessidade de qualquer outro elemento em cena. E aí fechou só com o cubo e os elásticos fechando 3 paredes.
O mais complicado de criar esse projeto foi pensar tudo à distância, já que não ia haver encontros presenciais, nem para entender como que estava sendo feito o jogo cênico, como que os corpos estavam ocupando, brincando com o espaço. Então, pensar um cenário onde você não vê o que vai acontecer dentro desse cenário é um desafio gigante, imenso. Esse foi o maior desafio. E segundo maior desafio também foi mandar produzir, construir na distância essa estrutura, uma vez que não tem como você ter o menor controle, não dá para ter o controle do que está sendo feito, dos detalhes, da perfeição, do material que está sendo utilizado. Então você acaba entregando tudo à pessoa responsável que vai executar a produção e fica mesmo sobre a responsabilidade de ter a concepção e fazer com que essa concepção se estruture de uma forma minimamente segura e bem finalizada. Para construir, eu tive um apoio do meu orientador, que foi o professor André, que inclusive dando a aula do ateliê, da cenografia, ele me ajudou a orientar melhor a pesquisa e a fazer à distância todo o trabalho. E ele acabou indicando um cenotécnico muito conhecido dele e famoso no Rio de Janeiro com produções, que se chama Humberto. Humberto foi muito responsável com o tempo, porque tinha prazo para finalizar, entregar a estrutura já finalizada. Quando você está fazendo um processo como esse, a distância é muito importante que tenha um controle absoluto de todas as etapas e ter um profissional que já tem um conhecimento da área, que já tem uma experiência de entender esse tipo de trabalho é fundamental, é crucial para que você possa ter a garantia de que o trabalho vai ser entregue com qualidade e a segurança que se faz necessária para esse tipo de projeto. Quando o diretor veio conversar comigo, ainda no ano 2020, ano passado, quando ele decidiu fazer o espetáculo, ele então precisou de um cenógrafo, de alguém para assinar a concepção da cenografia. E aí a Ananda, outra cenógrafa da Universidade do Rio de Janeiro, que estuda comigo, minha companheira de turma, me indicou para esse trabalho e ela assinou o figurino. A primeira questão que ele levantou foi a coisa da sexualidade. Como que o mundo, a sociedade, ela é binária em vários aspectos, não só na sexualidade, mas usa a sexualidade como um instrumento de percurso. Decidi utilizar esse espetáculo para projeto da turma de ateliê, justamente porque o tema que estava sendo abordado na turma era atravessamentos. Então, quando o diretor me falou que era uma peça que atravessava ele, eu achei tudo a ver combinar esses dois projetos e unir, né, as pesquisas. Deu branco. Ok, tá, ok, recorta. Então, como artista, eu sempre fui multidisciplinar, né? Eu sempre procurei não só me adequar a um estilo de trabalho. No momento eu tô muito voltado para a pintura, tô tentando entender o processo da pintura e o processo de atravessamento, eu acho que se deu no momento que eu começo a unir as áreas. Justamente as pesquisas que eu estava fazendo, elas dialogaram uma com a outra e eu acabei unificando, transformando esse projeto juntos e dando corpo a muita coisa que eu estava pesquisando, pensando em uma unidade. Acho que acabou sendo muito para esse lado. E eu trago isso para todo o resto, né? Todas as pesquisas que eu faço, todas as minhas vivências e todos os processos criativos em que eu estou inserido acabam sempre um sendo atravessado pelo outro, nesse sentido. E então, o projeto do ateliê da cenografia proposta pelo André foi muito rico nesse sentido, porque me permitiu utilizar, né, num momento um momento tão complicado como que estamos vivendo de pandemia. Foi bom poder mergulhar em mim mesmo e buscar as minhas pesquisas, os meus trabalhos, os meus interesses e trazer e materializar isso em um trabalho, porque não tem como hoje a gente pesquisar arte sem se relacionar com as mudanças, com as urgências do mundo, né? Como a sexualidade, a raça, as dissidências acabam entrando assim em nós e transbordando no que a gente propõe para o mundo enquanto arte. O meu processo de pintura começou ainda em 2017, quando eu decidi me dedicar integralmente às artes. Foi no processo de pintura que eu acabei descobrindo a minha paixão por tentar encontrar uma linguagem própria, uma linguagem particular, como um procedimento mesmo, como um processo.
de 2017 para cá, para 2021, eu fiz, em relação à pintura, pesquisas com roupa e tecido plano e objetos, né? Agora eu me dedico mais a tecido plano, onde eu estou tentando buscar qual é a minha identidade na pintura, porque acredito que a partir da pintura a gente consegue encontrar uma linguagem mais clara, né? Sobre como a gente vê o mundo e como que a gente transporta isso para a arte. Agora eu já começo a me interessar pela produção e construção de esculturas através da tinta. Mexendo com tinta, eu tô começando a entender a escultura como um outro fenômeno das artes, e é justamente isso que a pintura traz, essa possibilidade de expansão do pensamento criativo. Bem, eu sou Carlos Estranho, então para me encontrar basta me procurar nas redes sociais como Carlos Estranho mesmo, joga lá, minha produção é compartilhada lá, o meu contato tá lá, quem quiser entrar em contato comigo é só mandar um direct, fala comigo, me chama, e obrigado pela oportunidade de estar aqui, de abrir a fala para vocês. Um beijo.